18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas 2 minutos em Manaus. Boa noite pra você em 100,7 aí na sintonia certa, hein, Carimelhão? Segundou, Carime. Segundou, Carlão. Tamo junto em mais um programa 18 horas até as 7 da noite aqui com você. Boa noite especial pra quem nos acompanha também pelas redes sociais no @18 horas News. Boa noite, gente. Carimelhão, Manaus ultimamente tem frequentado aí os tops, né? Está sempre presente aí nos rankings, aí tá sempre lá no topo, ali nesses rankings divulgados, Carimelhão. Você tem observado esse detalhe, Carime? Sem dúvida alguma, Carlão. Agora, nossa cidade, gente, escuta essa. Aparece no ranking das cidades que mais falam palavrão no Brasil. Que é isso, minha gente? Acredita que Manaus é a 6ª cidade que mais fala palavrão? Legal. Pois é, o levantamento foi feito por meio de uma pesquisa da plataforma e-Learning Reply. O resultado, Manaus fica atrás apenas de Fortaleza, Rio de Janeiro, Brasília, São Paulo e Belo Horizonte. Belo Horizonte, Carime. Segundo o levantamento, os manauaras falam em média, olha aí, 6 palavrões por dia. Já teve a sua cota hoje, Carime? Enquanto os moradores de Fortaleza, Rio de Janeiro e Brasília são 8. Em São Paulo e Belo Horizonte são 7, Carime. Então, pois é, e você, Carlão, né? já... Quantos? Já Cara, parou pra contar? Eu não paro muito, mas foram alguns. Eu tenho certeza absoluta. Eu, com certeza, tô pegando a cota de alguém aí, porque eu acho que 6 um pouco... Você tá com 12, Carime? Sei lá, acho essa cota pouca aí. Beleza, cara. 6:04, você no melhor Mix do Brasil. Agora nós vamos aos destaques do dia do programa 18 horas de hoje. O governo federal decreta emergência ambiental em 4 regiões do Amazonas. Reforma fiscal e Zona Franca de Manaus. Secretário de Lula garante que o modelo econômico não vai passar por alterações traumáticas. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais voltou a registrar recorde nos alertas de desmatamento na Amazônia no mês de fevereiro, hein, Carime? E voltou hoje em Manaus o programa Leite do Meu Filho. A distribuição começa para crianças na faixa etária de 1 a 2 anos. Agora 6:04, você está no melhor Mix do Brasil, começando hoje mais uma edição do 18 horas e é segunda-feira, segundou. Dia 6 de março de 2023 é o dia e nós vamos com os destaques do dia. Até às 7 da noite em mais uma edição do 18 horas. 18 horas. E a ministra do Meio Ambiente e da Mudança do Clima, Marina Silva, declarou estado de emergência ambiental em 4 mesorregiões do Amazonas. Isso por conta de riscos de queimadas aqui no estado. A medida foi publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira e vai entrar em vigor a partir do dia 14 de março. Pois é, Carlão, mas tem um detalhe aí nessa situação. Sim. É bom explicar que a portaria vai vigorar em períodos diferentes. No sudoeste e sul do Amazonas, o estado de emergência vai vigorar entre os meses de abril a novembro. Nessa região estão os municípios de Manicoré, Humaitá, Lábrea, Borba, Boca do Acre, Novo Aripuanã, Apuí e Pauini, Tapuá e Canutama. Essa região sul do Amazonas, Carime, se tornou alvo de desmatamento, ocupação irregular e queimadas nos últimos anos, levando o Amazonas do 4º para o 2º lugar entre os estados da Amazônia com mais desmatamento. Isso é sério. Isso de acordo com dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que é o INPE. Pois é, já a mesorregião sudoeste do estado engloba as cidades de Tabatinga, Benjamin Constant, São Paulo de Olivença, Eurinapé, Ipixuna, Caruari, Santo Antônio do Içá, Envira, Atalaia do Norte, Tonantins, Fonte Boa, Guajará, Juruá, Jutaí, Amaturá e Itamaraty. Carime, a situação de emergência ambiental nas micro-regiões norte e central do estado vai valer no período de maio a dezembro. Nesse grupo entram Manaus e os municípios da região metropolitana. Entre eles estão aí Taquatiara, Manacapuru, Iranduba, Altazes, Careiro, além de Parintins, Novairão e São Gabriel da Cachoeira. Pois é, Carlão, aí aquela questão, o que é o estado de emergência ambiental? Boa. Nada mais é do que um decreto que permite e facilita ao governo prevenir e combater o desmatamento. Permite uma resposta a compromissos ambientais assinados com entidades internacionais, como é o caso do Acordo
Acordo de Paris, do qual o Brasil é signatário. Isso mesmo, Karime. O decreto permite que o governo se prepare para combater mais firmemente as ações que causam desmatamento e também as queimadas tão prejudiciais. Para se ter uma ideia, na última sexta-feira o INPE informou que o acumulado de alerta de desmatamento na Amazônia legal em fevereiro de 2023 foi de 291 quilômetros quadrados. É muito grande, Karine. Pois é, Carlão, esse número é considerado o maior da série histórica, que começou em 2015. Essa área equivale à cidade de João Pessoa, na Paraíba. Vamos saber mais detalhes a respeito do assunto agora na reportagem de André Meirelles. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais voltou a registrar recorde nos alertas de desmatamento na Amazônia em fevereiro. Durante o período, até o dia 24, foram desmatados 291 quilômetros quadrados de floresta, se tornando a maior marca para o mês de fevereiro, desde o começo do monitoramento em 2015. Para o agrônomo e ecólogo, que também é professor titular da UFAM, Henrique dos Santos Pereira, o Amazonas vem sofrendo com o aumento do desmatamento há cerca de 5 anos. O Amazonas apresentou nos últimos 5 anos taxas maiores e crescentes de desmatamento, colocando o estado já no 3º lugar nesse triste ranking, nesse posicionamento entre os estados que mais desmatam na região amazônica. Ainda segundo o professor, a solução para o problema pode estar na nova gestão atual, que conta com um governo de políticas ambientais. Então, a parte disso pode ser as pessoas, esses agentes avançando, acelerando a ocupação dessas terras, por exemplo, porque sabe que esse é um momento de transição de governo e que vem aí um governo, está se estabelecendo um governo que tem políticas ambientais e de controle bem estabelecidas e que sabe fazer. Então a gente espera que as operações de combate ao desmatamento se intensifiquem na região com a reformulação, a reestruturação do plano de prevenção e combate ao desmatamento na região amazônica. Também que o governo federal passe a organizar e direcionar a atuação dos estados, o que é o papel do governo central, mas que também atue diretamente no desmatamento. Atualmente, os alertas do Instituto de Pesquisas Espaciais são feitos pelo Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real. Isso ocorre tanto para áreas totalmente desmatadas quanto para as que estão em processo de degradação florestal. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha só aí, o secretário extraordinário da Reforma Tributária do Ministério da Fazenda, o economista Bernardo Api, garantiu que a Zona Franca de Manaus não terá alterações traumáticas na reforma tributária, hein, Karime? Isso é bom. Pois é, falta só definir o que é traumático para ele, né? Mas escuta, os políticos e empresários aqui do Amazonas não confiam muito na declaração do secretário, tá? Isso porque ele já fez discursos contra os incentivos fiscais aqui do modelo econômico. Vamos entender melhor essas informações agora na reportagem de Odineia Araújo. A proposta do governo federal é buscar alternativas, junto com os parlamentares do Amazonas, de mecanismos tributários que permitam uma transição gradual para o novo modelo da Zona Franca, com a reforma tributária sem alterações traumáticas para as empresas instaladas no Polo Industrial de Manaus. A informação foi dada pelo secretário extraordinário da Reforma Tributária do Ministério da Fazenda, o economista Bernardo Api, à agência de notícias Folha Press. De acordo com Bernardo Api, o Ministério da Economia tem um compromisso de não prejudicar a Zona Franca de Manaus e garantir a preservação dos empregos e da renda local. Mas o deputado federal Saulo Viana não está convencido disso e diz que fica preocupado com essa declaração do secretário da Reforma Tributária. Eu confesso que eu fico preocupado quando eu ouço uma declaração dessa do secretário dizendo que não teremos alterações traumáticas, ou seja, que vão haver, pelo menos a intenção é de haver alterações, e a gente precisa saber quais são essas alterações para que a bancada, enfim, possa se articular de saber se a gente vai concordar ou não, né, com essas possíveis alterações. Eu entendo que o modelo Zona Franca é um modelo, além de ser superavitário, que gera emprego e renda
no estado do Amazonas, ele também tem a contrapartida ambiental que é importantíssima, né? Não apenas para o Amazonas, mas sim para o Brasil. Saulo Viana faz parte do grupo de trabalho da reforma tributária, juntamente com os também deputados federais do Amazonas, Adail Filho e Sidney Leite. A bancada do Amazonas aguarda a proposta do governo federal sobre a Zona Franca para poder se posicionar oficialmente. A unificação de tributos sobre o consumo é a principal proposta da reforma tributária em tramitação no Congresso Nacional. O secretário extraordinário Bernard App confirmou que o governo já definiu que não vai enviar uma nova proposta de reforma ao Congresso e nem impor mudanças. De acordo com ele, a proposta é construir alternativas com os parlamentares e incentivá-los na busca de soluções técnicas para os impasses que surgirem. Mas para o economista especializado na Zona Franca de Manaus, Serafim Correa, a fala de Bernard App não transmite segurança pelo fato de ele sempre ter se posicionado contra os incentivos fiscais das indústrias do Amazonas. Então nós temos que vê-lo como um adversário e temos que ter todas as cautelas em relação a ele. A meu ver, o caminho que a Zona Franca de Manaus tem é ter uma alíquota diferenciada. Por exemplo, aquilo que fosse produzido aqui ou vendido aqui teria uma alíquota menor do que a alíquota nacional. Então, é isso que ele topa, é isso que ele quer? Vamos discutir, vamos debater e creio que o Amazonas sairá vitorioso ao final. Na Câmara dos Deputados, a PEC 45, que é proposta de emenda à Constituição, unifica 5 tributos da União, dos estados e dos municípios em um único imposto. É o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Já no Senado, a PEC 110 traz o imposto no formato dual, ou seja, os estados e municípios teriam um IBS, enquanto que a União teria tributos federais fundidos na chamada CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços. Odinaia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 14 minutos. E para falar mais sobre as consequências da reforma fiscal para a Zona Franca de Manaus, vamos conversar agora com o nosso correspondente em Brasília, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, que bom te ver, Cadu. Muito boa noite. Como vai? Tudo bem? Quem nos acompanha nas redes sociais pode assistir também a gente aqui no @18 horas News. Muito boa noite, Cadu. Bom te ver. Seja bem-vindo. Então, não vou nem entrar aqui na questão do que seria traumático para o secretário Bernardo App. Mas parece que com a declaração dele ele estaria mais simpático às questões aqui da Zona Franca de Manaus, as questões sobre os incentivos fiscais da Zona Franca. Cadu, conta pra gente. Boa noite, seja bem-vindo. No mínimo, ele está querendo ser fofo, Karine. Boa noite para você, boa noite, Carlão, boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Vou explicar, viu, Karine? A reportagem da nossa querida Odinaia Araújo, que nós ouvimos agora há pouco, se refere a uma entrevista do secretário Bernard App à Folha Press, do grupo Folha de São Paulo. E essa matéria saiu nos jornais de grande circulação nacional. Ontem à noite, ele deu uma entrevista ao programa Canal Livre, da Band. E o assunto, claro, foi reforma tributária. E ao falar sobre as excepcionalidades econômicas dos estados, ele fez questão de falar sobre Zona Franca de Manaus. Estavam falando outro assunto, de repente, deixa eu frisar uma coisa sobre Zona Franca de Manaus. Ou seja, ele voltou na linha de raciocínio dele para falar sobre esse assunto. Importante frisar isso. Vamos entender por quê. Vamos ouvir juntos agora o que disse Bernard App. Zona Franca vai ter um tratamento específico na reforma tributária, isso ficou muito claro na discussão da PEC 45, na discussão da PEC 110. O que nós estamos fazendo, nós já estamos conversando com o estado de Amazonas para tentar montar um modelo que, com uma transição muito suave para as empresas que já estão instalando-as lá, consiga explorar outras locações da região, garantindo a geração de tanto emprego e tanta renda quanto a Zona Franca gera hoje. É isso que então, o fundo, falou, que nós estamos procurando, nós para a Zona Franca, estamos trabalhando, já estamos conversando
conversando com o Estado do Amazonas para construir um modelo que garanta, sim, a geração de emprego e renda que tem na Zona Franca, que se não tiver os benefícios de fato não vão ser gerados lá hoje, mas de uma forma que seja mais eficiente do que o sistema tributário atual, com uma transição suave. 18 horas. A gente acompanhou um trecho da entrevista do secretário especial da Reforma Tributária do Governo Federal, Bernard Api. Cadu, então, menos traumática, mais suave. Menos traumático, agora ele falou em transição suave. Transição suave, isso é transição tão suave. subjetivo, Seria né? isso? O que seria isso para ele? Exatamente. O que na prática isso é pra gente. Por isso que eu disse, Karime, ele foi fofo com a Zona Franca de Manaus, porém não foi claro, né? O Api nunca deu uma declaração tão afável, tão diplomática, logo ele que sempre foi um crítico do nosso modelo econômico. Por isso, os parlamentares estão desconfiados com a fala do secretário. Há quem diga, Karime, que essa mudança de tom teria sido efeito daquelas críticas pesadas de Omar Aziz. Na semana passada, o senador soltou fogo pelas ventas ao falar de Bernard Api, dizendo que não acredita nele, que não acredita nessa reforma tributária. Enfim, a gente soltou o áudio dele aqui no 18 horas, na sexta-feira. Omar Aziz é o principal aliado do presidente Lula no Amazonas. Talvez por isso, Bernard Api teria sido orientado a diminuir o tom, até chegar a essa fofura que ele foi ontem. Para os economistas, essa fala de Bernard Api representa um alívio, uma mudança de expectativas, porque abre caminho para o diálogo com o governo federal. Os economistas precisam mesmo conversar com os técnicos do governo. Alguma coisa tem que acontecer. Então a fala de Bernard Api pode abrir os portões para que isso aconteça. Porém, como eu disse, os parlamentares pensam o contrário. Eu conversei agora há pouco, antes de entrarmos no ar, com o senador Omar Aziz. Ele me disse que o discurso de Bernard Api, eu encaminhei essa fala para o senador, ele disse que a fala de Bernard Api não convence e que não existe essa coisa de transição suave. Isso só existe no discurso abstrato de Bernard Api. O senador disse ainda que a bancada segue aberta para o diálogo, mas não abre mão da competitividade e da segurança jurídica da Zona Franca de Manaus. Ou seja, o Bernard Api foi fofo, mas não convenceu, né? Então a bancada segue aí desconfiada, com um tom ainda lá em cima com o Bernard Api, muito embora ele esteja tentando aliviar um pouco. Ou seja, o debate vai continuar não tão equilibrado assim, mas com muita desconfiança entre as partes. Karime e Carlão. Ricardo, olha só, a cabeça aí do ministro das Comunicações, o Juscelino Filho, está fritando aí em Brasília, aí no distrito. Ele está balançando, mas ele vai cair ou vai ser aí a primeira baixa da equipe ministerial? Ele cai ou não cai, Cadu? Qual é a situação real do ministro? Até hoje de manhã, tudo indicaria que ele ia cair. Agora à tarde não cai mais, viu? Vou explicar por quê. O Juscelino Filho, Carlão, ele é o centrão. Ele é o centrão dentro do governo. Importante frisar isso. E ele é do partido União Brasil. O PT depende muito do União Brasil. Então, há um movimento muito forte dentro do PT, da Executiva Nacional, pela saída do ministro das Comunicações. Por quê? O volume de denúncias contra ele não para. Tudo começou em janeiro com a informação de que ele teria mandado asfaltar o ramal de acesso à fazenda dele com recursos de emenda encaminhada via orçamento secreto. Agora ele enfrenta outras denúncias de que ele teria usado um avião da FAB, da Força Aérea Brasileira, para participar de um leilão de cavalos em São Paulo. E sobre cavalos ainda tem outra denúncia de que ele teria omitido da Receita Federal informações financeiras sobre a compra e venda de cavalos de raça. Ou seja, são maioria denúncias de mau uso do dinheiro público. Lembrando que Lula disse naquela reunião com todos os ministros, aquela primeira reunião, que quem pisasse na bola seria convidado a sair, principalmente em casos de corrupção, né? Então a situação dele é crítica, a de Juscelino Filho, e a preocupação é de que todos esses escândalos possam comprometer a credibilidade do governo. E diante dessa pressão que vem do PT, que vem da imprensa, que vem da sociedade, hoje à tarde, Carlão, o ministro Juscelino Filho se reuniu com o presidente Lula para decidir se sai, como é que vão resolver toda essa situação. O resultado é que prevaleceu a pressão do União Brasil. O partido bateu na mesa, disse que o governo precisa do União Brasil para governar, para aprovar matérias de interesse do Congresso Nacional, então ficou resolvido dessa forma.
E após essa conversa com o presidente Lula, o ministro Juscelino Filho resolveu falar para a sociedade. Soltou um vídeo nas redes sociais se explicando. Então a gente vai ouvir um trechinho da fala dele. Desde sempre declaro todos os meus bens na minha declaração de imposto de renda, inclusive os meus cavalos. E faço questão de deixar claro, a Receita Federal sempre aprovou todas as minhas declarações de imposto de renda. E mais, a Justiça Eleitoral também aprovou as minhas contas. Fizeram também ataques vazios contra mim, tentando colocar a responsabilidade em mim sobre o que os outros fizeram, além de acusarem até a minha família. Isso é uma injusta distorção dos fatos. Estou à disposição das autoridades para tratar de tudo que está sob minha responsabilidade, mas é inaceitável que me envolvam com atos de terceiros. Sou ficha limpa e não respondo a nenhum processo, e é importante deixar isso bem claro. Sobre as emendas parlamentares, esse é um instrumento legítimo do Congresso Nacional. Eu não posso responder pelas contratações. E, vale dizer, não houve obra nas proximidades da minha fazenda, nem na via de acesso. 18 horas. A gente acompanhou a fala do ministro das Comunicações, Juscelino Filho. Então, fica ou vai embora, Cadu? Ouve ou não ouve? Bom, aí só a polícia vai dizer. Se né? ouve ou não ouve, é uma questão mais complicada, né, Carlão? Agora, se fica ou se sai, Karime, fica, né? Pressão aí do União Brasil. O União Brasil colocou o governo contra a parede, né? Vai para continuar fazendo parte do governo. Esse é o quadro. E esse é o clima, principalmente falando entre o governo e o Centrão. E é uma situação que desmoraliza, que constrange o governo nesse momento. Falta de aviso não foi, né? A gente está lembrado na época da eleição, o governo, o então candidato Lula fechou ali com os partidos da ala de centro e todo mundo avisou que o centro trabalha dessa forma, por meio da chantagem, da barganha, e esse agora é um expresso exemplo de chantagem, porque agora o governo, o presidente Lula se viu compelido aí a ceder às pressões do União Brasil. Caso contrário, ia perder votos na Câmara dos Deputados, justamente agora que precisa votar e aprovar a reforma tributária. Situação muito difícil para o governo, que agora está de mãos atadas com o Centrão. Carlão e Karime. Falar em investigação, Cadu, a Polícia Federal vai mesmo abrir inquérito para investigar a entrada das joias apreendidas, as polêmicas joias apreendidas pela Receita Federal, que seriam supostamente um presente para a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, Cadu? Vai sim, Karime, é uma determinação do ministro da Justiça, Flávio Dino, que foi feita hoje pela manhã. Ele encaminhou um ofício à direção da Polícia Federal para que se investigue essa suspeita de que integrantes do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro teriam tentado entrar ilegalmente no Brasil em 2021 com joias que o governo da Arábia Saudita teria supostamente dado de presente à então primeira-dama Michele Bolsonaro. Essas joias estão avaliadas aí em 16 milhões de reais. Eu não ganho um presente de R$100, nem de 50, que dirá de 16 milhões e meio de reais. Mas é um mimo dado com o coração, Cadu. Não pode botar mentira, valor nisso. Se a minha esposa ouvir, ela me mata. Gente, então, essa informação foi divulgada na semana passada pelo jornal Estado de São Paulo e repercutem até agora como mais um escândalo contra o Bolsonaro. Ou seja, o governo acabou e o ritmo de escândalos segue forte. E ele, logo agora que ele planeja voltar ao Brasil para tentar um realinhamento da oposição contra o presidente Lula. Bolsonaro vinha dizendo que pretende voltar esse mês ao país, que vem se preparando para isso, com a promessa de fortalecer o discurso antipetista, claro, contendo como pano de fundo tentar fortalecer as bases políticas nos estados e municípios, vislumbrando as eleições do ano que vem. Só que essa denúncia acaba, nesse momento, trincando a parte moral do ex-presidente Bolsonaro. Se ele vier para o Brasil, ele vai ser bastante aclacado, inclusive a Polícia Federal já cogita chamá-lo para ser ouvido, caso ele venha para o Brasil. Inclusive também a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Falando nela, ela soltou uma nota hoje à tarde, dizendo que avalia a
a possibilidade de devolver as joias ao governo saudita. Seria uma medida sensata, né, Karine? Logo agora que ela está tentando se posicionar como uma liderança política. O PL, o Partido Liberal, está tentando pegar ela, levantar ela através do PL Mulher para ser uma liderança entre a ala de direita conservadora. Nesse caminho de construção, um escândalo desse não vale a pena. Então, é uma medida sensata que ela pode estar construindo nesse momento. Mas o fato é um escândalo que vai rachar, vai trincar qualquer possibilidade de retorno do ex-presidente Jair Bolsonaro. Volto com vocês, Karine e Carlão. Obrigada pelas informações, Cadu. Boa noite, bom trabalho. Tchau, tchau. Bom trabalho. Valeu, gente. Até amanhã. Tchau, tchau. Valeu. 6h27. 18 horas. A sua vacância continua e o governo do presidente Lula ainda não nomeou Bosco Saraiva para comandar a SUFRAMA, mesmo depois da bancada do Amazonas ter indicado o nome do ex-deputado para assumir a superintendência da autarquia, Karine. Pois é, Carlão. Lembrando que entramos aí no mês de março e a SUFRAMA segue sem titular. Vamos saber mais detalhes a respeito desse impasse agora na reportagem de André Meirelles. A cadeira da superintendência da SUFRAMA em Manaus continua sendo comandada por um superintendente interino. Mesmo chegando ao 3º mês de seu mandato, o governo Lula ainda não definiu o nome do novo administrador da Zona Franca de Manaus. Agora, está nas mãos do presidente decidir se aceita ou não a indicação da bancada amazonense. O nome indicado na última quarta-feira foi do ex-deputado Bosco Saraiva, que disse ao 18 horas ter ficado honrado pelo fato da bancada federal ter indicado de forma unânime o seu nome. O senador do Amazonas, Omar Aziz, que enviou a indicação para o governo federal, comentou que é a favor do ex-deputado para comandar a Zona Franca de Manaus. Ninguém foi contra, você está entendendo? Toda a bancada foi... não teve ninguém que disse que era contra a indicação do ex-deputado Bosco Saraiva. Eu também não sou contra. É lógico que isso depende muito mais dele do que de mim ou de alguém, então vamos ver. A superintendência da Zona Franca de Manaus está sem titular há quase 2 meses. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Bom, e ainda sobre a situação da superintendência da Zona Franca de Manaus, desde o início do processo de transição do atual governo federal, várias instituições e entidades saíram em defesa de outro nome cotado para ser o superintendente da Zona Franca. Isso mesmo, estamos falando do economista, do advogado e ex-deputado federal Zé Ricardo, do PT do Amazonas. Várias entidades, instituições, inclusive personalidades, já manifestaram nota defendendo o nome do economista e ex-deputado para estar à frente da superintendência da SUFRAMA. Essa indicação também foi apresentada pela presidente do PT, a deputada Gleice Hoffmann, pelo vice-presidente e ministro Geraldo Alckmin e pelo ministro Alexandre Padilha. São 6h29. Você no melhor Mix do Brasil, conferindo os destaques desta segunda-feira em mais uma edição do 18 horas. O programa Leite do Meu Filho retomou hoje. A distribuição é inicialmente para crianças da faixa etária de 1 a 2 anos de idade. E a entrega vai seguir um cronograma pré-definido pela Secretaria Municipal de Saúde para evitar superlotação e aglomerações nas centrais de distribuição. Vamos acompanhar os detalhes agora na reportagem de Nathalie Moraes. As fórmulas infantis do programa Leite do Meu Filho voltaram a ser distribuídas nesta segunda-feira em Manaus, exclusivamente para os beneficiários responsáveis pelas crianças com letras iniciais A e B em seu nome. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, até o dia 14 de março, a entrega será voltada para produtos destinados a crianças com idade entre 1 e 2 anos de idade. Só hoje, a Censa já atendeu mais de 945 pessoas. A chefe do Núcleo de Alimentação e Nutrição da Censa, a nutricionista Lia Ferreira, explicou que as famílias irão receber o retroativo dos produtos referente aos meses de janeiro e fevereiro. E no próximo mês, vão receber um retroativo a março, também referente ao mês de abril. Essa distribuição escalonada acontece em ordem alfabética, como explica a nutricionista. O cronograma ele foi pensado
voltados especificamente para as crianças de 1 a 2 anos. Então, o que foi publicado nas mídias sociais da Secretaria é por ordem alfabética do nome da mãe. Então, se aquela mãe, né, que começa com a letra A, se ela tem 2 filhos, ela vai receber pelos 2 filhos, tá? Então, é importante só ressaltar que o cronograma é com a ordem alfabética do nome da mãe, do beneficiário. O cronograma para as crianças, né, de 3 a 4 anos será divulgado até sexta-feira e vai seguir a mesma metodologia de cronograma que seguiu para as crianças de 1 a 2 anos, tá? Então vai ser por ordem alfabética pelo nome do responsável do beneficiário. O programa Leite do Meu Filho beneficia ao todo 16.800 crianças com idade entre 0 e 4 anos em Manaus. A retomada na distribuição do Leite do Meu Filho foi possível graças a uma compra emergencial realizada pela Prefeitura de Manaus após os prazos legais para a entrega terem sido descumpridos pelo fornecedor que ganhou uma licitação do programa. Uma nova licitação está em andamento, segundo a Prefeitura de Manaus. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E daqui a pouco, aqui no 18 horas, pesquisa do Sebrae revela que o Amazonas está entre os estados onde as pessoas mais pedem empréstimos de familiares para manter os negócios. É o nosso assunto em instantes. Para 6 horas e 32 minutos, nós vamos conferir a previsão do tempo para este início de semana, segunda-feira. Tempo e temperatura, Karime Leão. Previsão do tempo. Para esta noite, Carlão, a previsão é de chuva rápida. Durante a noite e a madrugada, a mínima prevista de 23 graus, a máxima não deve passar dos 31 graus. As chances de chuva são de 67% e a umidade relativa do ar fica entre 73% e 96%. Rio Negro subiu mais 10 centímetros de ontem para hoje, levando o nível das águas no Porto de Manaus para 24 metros e 64 centímetros acima do nível do mar. 18 horas. Olha só, o Centro e a Ponta Negra são os bairros de Manaus com o maior número de casos de Covid-19, segundo o painel de monitoramento da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, Karime. Pois é, Carlão, exatamente. Os dados são referentes aos últimos 14 dias. No centro foram registrados 296,2 casos de Covid-19 para cada grupo de 100 mil habitantes, 100 mil moradores. Na Ponta Negra, a proporção é de 247,3 casos por 100 mil habitantes também. O terceiro bairro com maior número de casos é o Santa Luzia, na Zona Sul, com 233 casos para cada grupo de 100 mil moradores. O painel da Fundação de Vigilância em Saúde traz outros 19 bairros na lista com 100 ou mais casos por 100 mil moradores. Entre eles estão Lírio do Vale, Planalto, Alvorada, da Paz, Flores, Dom Pedro, Chapada, São Jorge, Vila da Prata, Santo Antônio, São Geraldo, Flores, Parque 10 de Novembro, Glória, Nossa Senhora Aparecida, o Adrianópolis, Aleixo, São Francisco e o Distrito Industrial. Exatamente. E neste domingo, o Amazonas atingiu a marca de 623 mil casos de Covid, com 14.443 mortes. 6h34. Olha só aí, daqui a pouquinho você confere no 18 horas que vereadores discutem projeto contra a instalação dos medidores de luz da Amazonas Energia. Assunto polêmico, é o nosso assunto, inclusive, em instantes aqui no 18 horas. 18 horas. O Hospital Albert Einstein prepara para esse ano o lançamento de um centro de inovação e biotecnologia na Amazônia. O centro vai desenvolver projetos de inteligência artificial, telemedicina e Big Data aqui na região. E o investimento será feito aqui em Manaus, viu? Segundo o presidente do Albert Einstein, Dr. Sidney Kleiner, o centro de Manaus já tem orçamento e está sendo implantado. A ideia é desenvolver a tecnologia para ações que variam desde auxílio em diagnósticos de câncer até programas de animação de pacientes. As doenças tropicais e mortalidades maternas estão entre os temas prioritários da pauta pesquisada, além da adaptação de infraestrutura para regiões isoladas, como alternativas de ambulância por transporte fluvial. Situações bem típicas, inclusive aqui da nossa região, da região norte. 18 horas.
Ainda empreendedores do Amazonas estão entre os que mais recorrem a empréstimo de familiares, né? Aquele famoso empresta aí, para manter o negócio funcionando, Karime. Pois é, e nessa arriscada categoria, o estado fica atrás apenas do Rio Grande do Norte. É o que revela a pesquisa Financiamento dos Pequenos Negócios, feito pelo Sebrae. A repórter Odinei Araújo tem mais informações. Embora não seja necessariamente um negócio de família, é ela quem salva o empreendimento na hora do aperto, segundo a pesquisa Financiamento dos Pequenos Negócios, realizada pelo Sebrae no segundo semestre do ano passado. Além disso, conforme a pesquisa, depois do cartão de crédito e do pagamento a prazo, a principal fonte de recursos dos pequenos negócios no Amazonas não vem das instituições financeiras. O analista técnico do Sebrae Amazonas, o economista Douglas Mussi, diz que isso revela que os pequenos empreendedores ou não estão formalizados ou não estão atualizando documentos necessários que poderiam garantir um crédito nessas horas. É importante a gente falar nessa oportunidade que mais da metade das pessoas, dos empreendedores, eles não cuidam direito dos documentos, tá? Os documentos, quando você nasce, tem a certidão de nascimento, depois tem a identidade. Os documentos precisam ser cuidados. Então, metade dos empreendedores tem dificuldade para acessar o crédito por motivo de não ter os documentos de maneira correta, seja os documentos pessoais, seja os documentos da empresa. De acordo com a pesquisa do Sebrae, apenas o Rio Grande do Norte ganha do Amazonas na hora de recorrer a empréstimos de familiares e amigos para manter os pequenos negócios funcionando. Aqui no Amazonas, 15% dos 6.345 pequenos empreendedores ouvidos na pesquisa recorreram às pessoas próximas para o empréstimo. De acordo com o analista técnico do Sebrae Amazonas, Douglas Mussi, o Sebrae dispõe de capacitação e consultoria para orientações financeiras no intuito de ajudar o empreendedor no controle das finanças. É importante que a pessoa faça uma gestão financeira baseada em informação didática, ou seja, buscar junto ao Sebrae um curso de gestão financeira, de formação de preço para ele encontrar o preço certo para vender o produto dele e principalmente de conhecer fluxo de caixa, que é para que a pessoa não tenha dificuldade para cuidar do dinheiro enquanto o negócio está funcionando. Para acessar o crédito, é indispensável que você tenha a documentação pessoal e da empresa de maneira completa, a documentação de endereço, de localização de maneira completa e que você tenha uma conta bancária. É necessário que você não tenha restrição, ou seja, não seja negativado junto ao Serasa, junto ao SPC. Os interessados em receber orientações também podem ligar para o Sebrae pelo telefone 0800 570 0800, que também atende via WhatsApp. Através de parceria com a AFEAM, Agência de Fomento do Amazonas, o Sebrae promove ações de crédito em todo o estado. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E nessa semana, o Detran e a Polícia Militar apreenderam 141 motos usadas naqueles famosos rolezinhos aqui em Manaus. E o repórter André Meirelles está aqui ao vivo para explicar tantas motos, por que tantas motos foram apreendidas. Muito boa noite, André. Seja bem-vindo aqui ao 18 horas. Então, quais foram as irregularidades apontadas pelo Detran para apreender aí quase 150 motos? André, boa noite. É isso mesmo, Karime. Muito boa noite também, Carlão e todos que nos acompanham. Houve aí então uma operação do Detran em parceria com a Polícia Militar aqui do Amazonas entre a noite de quinta-feira, né, quando foi que começou essa operação, até a madrugada de hoje. A operação denominada Via Segura ficou em combater aí as infrações de trânsito vinda dos chamados rolezinhos, né? Para quem não sabe, aquele grupo de jovens, de pessoas que se unem aí, usam a motocicleta e acabam saindo principalmente pelas madrugadas aqui nas ruas de Manaus. Foi feita aí essa operação e ao todo foram aplicadas 415 autuações e feitas aí 141 remoções de motocicletas também que estavam aí com irregularidades. O diretor-presidente do Detran, o delegado Rodrigo de Sá, esteve na frente do trabalho e também traz mais detalhes para a gente. Vamos acompanhar. Inadmissível
inadmissível e nós não vamos tolerar que essas pessoas continuem fazendo isso de madrugada por todas as ruas da cidade, perturbando a população. Quer brincar, quer fazer esse tipo de coisa? Vai para um local controlado, um local homologado, Detran Amazonas, Polícia Militar, por determinação do nosso governador Wilson Lima, atuando em conjunto para que a gente faça frente a essas práticas e dizer a vocês e a quem possa, em algum momento, de achar que Detran Amazonas, que a Polícia Militar não estão trabalhando, não estão combatendo isso, essa é a resposta. A resposta a gente faz com o trabalho. Não são as pessoas que comandam as instituições. As instituições são muito maiores que as pessoas. Nós temos aqui profissionais extremamente capacitados. 18 horas. Isso mesmo, Karime, Carlão. Olha só, 64 veículos foram apreendidos na zona leste e norte de Manaus. 55 na zona oeste e 22 na zona sul. Ou seja, em toda a cidade de Manaus foi feita aí esta operação. Agora, os rolezeiros que estiverem arrependidos por terem feito isso aí, tem um prazo de 60 dias para ir aí junto lá, né, na sede do Detran e ficar aí em dias com a situação, só ir lá regularizar a situação para recuperar o seu veículo. Pagar o que deve, né? Pagar o que deve, são apenas 60 dias, senão acaba indo a leilão. Karime, Carlão. Valeu. Obrigada pelas informações, André Meirelles. Boa noite. 6h42, você era o melhor Mix do Brasil. 18 horas. A Universidade Federal do Amazonas abriu hoje as inscrições para o concurso público com 46 vagas para o cargo de professor do Magistério Superior, hein, Karine? Pois é, Carlão. Além de Manaus, o concurso atende aos municípios de Itacoatiara, Parintins e Quari. E o prazo de validade do concurso público será de 2 anos, como explica a repórter Nathalie Moraes. A Universidade Federal do Amazonas abriu hoje as inscrições para um concurso público com 46 vagas para o cargo de professor do Magistério Superior. As vagas estão distribuídas entre as unidades acadêmicas aqui de Manaus e também dos municípios do interior do estado. As inscrições ficarão abertas até o dia 7 de abril deste ano, somente pela internet, através do site professor.ufam.edu.br. Segundo o edital, as vagas atendem aos municípios de Manaus, Itacoatiara, Parintins e Coari. O prazo de validade do concurso público será de 2 anos a contar da data da publicação da homologação de seu resultado final no Diário Oficial da União. O concurso da UFAM poderá ser prorrogado uma única vez por mais 2 anos, através do interesse da administração da Universidade Federal. Entre as vagas ofertadas ao magistério estão medicina, engenharia civil, direito, música, odontologia. As vagas são para todas as áreas, de saúde às ciências exatas. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora são 6h44. Você é o melhor Mix do Brasil e nós vamos conferir tempo e temperatura para amanhã, terça-feira, com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão para amanhã é de sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado com chuva a qualquer hora. A mínima prevista de 22 graus. A máxima não deve passar dos 29 graus. As chances de chuva são de 90%. E a umidade relativa do ar fica entre 66% e 98%. Mix. E agora chegou a hora de saber a respeito dos bastidores da política local, dos bastidores da política amazonense. Com ela, a repórter Cíntia Blink. Muito boa noite, menina. Seja bem-vinda ao 18 horas. Então, vamos lá. Quer dizer que agora os vereadores de Manaus estão tornando a vida do prefeito Davi Almeida, digamos assim, mais complicada? O que está rolando lá na Câmara Municipal de Manaus? Cíntia, boa noite. Conta pra gente. Boa noite, Karine, Carlão e todo mundo que está com a gente aqui na 100.7. Pois é, os vereadores de Manaus continuam num clima tenso, muito tenso. Aquilo que eu trouxe semana passada sobre subir um vereador e fazer uma provocação para o outro time, né? Já está quase assim esse clima de 2 times ali. Continua. O líder do prefeito, o vereador François, ele disse que a Casa Legislativa está demorando para colocar para frente aí as propostas feitas pelo prefeito de Manaus, Davi Almeida. Isso quer dizer, né, que o prefeito manda ali a proposta que precisa ser analisada e votada pelos vereadores
mas ela não está tramitando. Isso de acordo com o vereador François. Os vereadores que se dizem aí independentes, né? Eles responderam. O vereador Elisandro Bessa, que é o mesmo que propôs a CPI da água pela segunda vez, é aquela que foi aclamada, né? Que 18 vereadores assinaram na mesma hora que ela nasce, enfim. Esse daí, ele disse que a Câmara Municipal de Manaus não está fazendo nenhum tipo de boicote aos projetos enviados pelo Poder Executivo, mas que agora a Câmara Municipal de Manaus ela é independente, que os projetos não serão votados no tempo do prefeito. Ele mandou esse recado aí. Então o clima lá na Câmara tá desse jeito, viu, Karime e Carlão? Ei, olha só, Cíntia, as deputadas estão aí com uma novidade para garantir novos direitos para as mulheres. Isso é bom, hein, Cíntia? Conta aí mais detalhes pra gente. Semana da Mulher, né, Carlão? Semana que a gente vai falar um pouco mais sobre a mulherada. E lá na Câmara já começou a semana falando disso. Hoje teve sessão especial na Assembleia Legislativa do Amazonas e foi instalada a Procuradoria Especial da Mulher. A gente já falou aqui que essa legislatura da Assembleia é a que tem o maior número de mulheres. Quando a gente usa esses termos, parece que está lotada de mulheres a Assembleia, mas dos 24 deputados, 5 são mulheres, né? E a Procuradoria Especial vai ser composta pelas 5, as atuais 5 deputadas da Assembleia. Vai ter como presidente a deputada Alessandra Campelo, a deputada Maíra Dias vem como vice, e Débora Menezes, Maíra Pinheiro e Joana Dark vão ser membros aí. Entre as atribuições da Procuradoria, né, o que essa tal Procuradoria faz? Tá o combate à violência contra a mulher. Então a Procuradoria promete aí que vai receber denúncias de ameaça ou violação dos direitos da mulher. E o que isso envolve? O que isso engloba? Violência doméstica, violência familiar, institucional, política e de discriminação contra a mulher no âmbito estadual, né, em todo o Amazonas. Então a Procuradoria vai apurar a procedência da denúncia, encaminhar essas denúncias para as autoridades competentes e não para aí. A partir do momento que vai para a autoridade competente, vai acompanhar as providências que vão ser tomadas a partir disso. Karime, Carlão? Cíntia, é o seguinte, a CPI da água ainda não andou muito na Câmara. A gente fala e nada, mas foi para frente um outro projeto que interessa a todo mundo também, que é contra os medidores aéreos, aqueles novos medidores da Amazonas Energia, que a população xinga, não gosta e protesta. Então, não acerta a água, mas colocou a energia no alvo. Muito bom, mas o que os vereadores querem fazer? Cíntia, conta pra gente. Eu não sei se você é de acreditar em promessa de político, vem o Karime. Mas a promessa é que essa semana se fale da CPI da água, assim, só pra gente retomar esse ponto que a gente falou muito aqui. Sim. Paramos um pouquinho porque ela também parou de ser falada ali. Agora mas a energia, né, entrou no alvo ali. E os vereadores estão nadando contra a corrente do Supremo Tribunal Federal. Eu digo isso porque o projeto de lei do presidente da Câmara Municipal de Manaus, que é o vereador Caio André, que proíbe a instalação de novos medidores aéreos, como a Karime falou, ele está tramitando com muita rapidez na Câmara, né? Como se o Supremo Tribunal Federal não tivesse liberado os medidores. Então, isso vai andar na Câmara, talvez venha aí a ser aprovado, mas... E daí, né? E aí, o que faz com isso? Quem manda mais, né? Pois é uma briga um pouco perdida. Eu tentei conversar com o jurídico da Câmara, mas eles ainda não me deram uma resposta consolidada aí sobre isso, mas eu vou buscar mais. De qualquer forma, me parece uma lei que nasce morta, porque mesmo com a Procuradoria da Casa dizendo que a proposta pode seguir ali, vai ser complicado a briga aí contra o Supremo Tribunal Federal. Agora, olha que situação, né? Eu comecei aqui falando que o vereador François, líder do prefeito, está lá reclamando porque as propostas da prefeitura não estão andando. Enquanto isso, essa outra lei que nasce com tantos problemas, ela está correndo e muito. O presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que é a comissão por onde passam todos os projetos que precisam passar por lá, ela serve para dizer: esse projeto é legal, pode continuar, esse projeto não é legal, não pode continuar. Que é o vereador Gilmar Nascimento, inclusive super da base do prefeito, diz que passou o fim de semana estudando o projeto ali de Caio André para retirar aí os novos medidores, né, impedir que sejam colocados, aliás,
e passou o fim de semana analisando esse projeto para dar andamento. Então, há um super esforço para que esse projeto vá para frente. E a gente não pode esquecer o apelo social que ele tem, né? Porque, como você falou, a população não gosta nem um pouco. Então, se o vereador está lutando contra essa decisão, ela indo para frente ou não, mas olha que bonito, eu estou aqui lutando pelo seu direito, né? A gente não tem como não ver esse lado. Dá um apelo popular, né, Cíntia? Agora, sabe o que eu estava pensando? Porque semana passada eu trouxe aqui que o deputado Sinésio Campos, ele teve, quando ele foi falar, acabou a energia. Sim, lembra que teve isso? Ironia do destino. Pois é, será que vai acontecer igual com o vereador Caio André? Vamos esperar para ver, né? Será? Seria até engraçado. Bem provável. Olha só, deixa eu contar outra coisa, retomando aqui semana passada, que acabou de sair uma decisão, aliás, a decisão não, mas acabou de vazar aqui a decisão sobre o prefeito de Borba, o Simão Peixoto. Lembra que ele foi preso e a gente não sabia? Exatamente. Qual dos fights, né, Carlão? Porque fight tem um bocado ali, né? Aquele que ele ganhou perdendo, tomou uns socos. E por que foi, por fim das contas? Então, no fim das contas, entre tantas polêmicas, foi quando ele fez a ameaça à vereadora, enfermeira Tatiana. Isso aí foi na época ali da eleição, né, campanha eleitoral. Ele sobe no comício, ele pega uma tábua, chicoteia e fala uma ripada para a vereadora enfermeira Tatiana, para ela respeitar a saúde do município de Borba. Porque ela fez uma denúncia, né? A gente chegou a tratar disso aqui também, sobre a contratação de alguma coisa ali na área da saúde de Borba, e ele fez essa cena levou a uma denúncia no Ministério Público e a prisão que aconteceu na sexta-feira, prisão temporária, né? Ele foi encaminhado aí para detenção provisória de Manaus, lá na BR-174. Então, essa foi a última informação sobre esse caso, tá bem? A gente volta amanhã. Valeu. Obrigada, Cíntia. Beijo, menina. Beijo, até amanhã. Até amanhã, 6h52. 18 horas. Economia. E agora nós vamos conferir os indicadores econômicos de hoje. O dólar fechou desvalorizado em 0,58% e fechou cotado a R$ 5,17. O euro fechou o dia em baixa de 0,27%, comercializado a R$ 5,51. O Bitcoin encerrou o dia desvalorizado em 0,6%, comercializado a R$ 116.473. E o Ibovespa fechou o dia em alta de 0,99% aos 104.891 pontos. E levantamento revela que a região norte tem a segunda cesta básica mais cara do país. Para comprar a cesta com 35 produtos básicos, os consumidores da região gastam R$ 833. E de acordo com a Associação Brasileira de Supermercados, o norte só perde para a região sul, onde os mesmos produtos saem por R$ 839. E nós vamos entender melhor como funciona essa conta que aumenta os produtos aqui para o norte na reportagem de Odineia Araújo. A vida não está fácil, todos sabem, mas os moradores do sul e do norte do país são os que mais sentem isso a cada ida no supermercado. Uma pesquisa feita pela Associação Brasileira dos Supermercados comprovou que é nessas duas regiões do país que a cesta básica com os 35 produtos mais consumidos do Brasil estão mais caras. O sul do Brasil teve a cesta mais cara em janeiro, R$ 839. Em segundo lugar vem a região norte, onde os mesmos produtos saem por R$ 833. Em seguida vem as regiões sudeste, R$ 759 e centro-oeste com R$ 707. A região nordeste é a que registrou a cesta mais barata do país, R$ 685. Para a professora de Economia da Universidade Federal do Amazonas, Michele Aracati, fatores como logística, infraestrutura, elevação dos fretes e clima estão entre os motivos para que os estados do norte do país ocupem o segundo lugar de cesta básica mais cara do Brasil. A elevação também no preço dos insumos, o desabastecimento e também a desorganização da cadeia de suprimentos. Um outro ponto que eu gostaria de levantar aqui está relacionado com a demanda. A capital do Amazonas, Manaus, tem uma demanda muito alta de alguns produtos, especificamente produtos alimentícios. Isso faz com que a gente tenha necessidade de complementar
esses produtos comprando de outros estados. Isso também acarreta um preço maior, um preço mais elevado, até porque eu tenho aí custos com fretes e transportes. Além disso, também pesam na conta a chamada inflação dos alimentos, que incidem sobre o preço dos produtos, principalmente os relacionados à cesta básica. Ainda segundo a Associação Brasileira dos Supermercados, o consumo nos lares brasileiros acumulou alta de 1,07% em janeiro desse ano, na comparação com janeiro do ano passado. Já em relação a dezembro, houve queda de 14,81% no consumo dos brasileiros. A professora da UFAM, Michele Aracati, explica que essa queda sempre ocorre em janeiro, devido ao período de festas em dezembro, quando as famílias compram mais para as festas de confraternização. É justamente o aumento aí desse consumo, né? E o mês de janeiro vem na sequência, então nós temos geralmente uma queda de consumo, então isso é normal. Outro ponto que eu chamo a atenção em relação à pesquisa é esse aumento da alimentação doméstica, porque nós já vimos inúmeras vezes que a alimentação fora de casa ela é muito mais cara do que uma alimentação em casa. Então as pessoas elas estão voltando a se alimentar em casa por causa desse custo da alimentação fora de casa. Um outro ponto que eu chamo a atenção é essa disponibilidade de renda na economia, a renda disponível. Então nós temos aí uma renda disponível proveniente do reajuste do salário mínimo, que muitas vezes alguém vai dizer que foi um reajuste muito baixo, mas é sim uma quantidade interessante de renda disponível na economia. A associação comparou ainda os números dos últimos 2 anos e comprovou que janeiro de 2023 teve a menor variação de queda no consumo das famílias. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha só, as vendas de motos tiveram um crescimento de 34,1% no mês passado em comparação com fevereiro do ano passado. O balanço foi divulgado pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, a FenaBrave, associação que representa as concessionárias. Então, Carlão, foram vendidas mais de 100 mil unidades, um número muito melhor do que o registrado em janeiro, mês que teve 4 dias a mais de vendas. Vamos acompanhar mais detalhes agora na reportagem de André Meirelles. A venda de motocicletas no Brasil cresceu 34,1% em fevereiro de 2023, em comparação ao mesmo mês do ano passado. Conforme dados divulgados pela FenaBrave, no total foram vendidas mais de 100 mil motocicletas no período. Para o Amazonas, o resultado foi positivo no mês de janeiro, quando foram produzidas 122.867 unidades de motos no Polo Industrial de Manaus nesse período. A economista Denise Kassama analisa que o resultado é positivo para o Amazonas, pois gera tanto emprego direto como indireto. Eu observei aqui que 2022 já foi um ano que teve um crescimento bastante expressivo desse segmento e pelos indicadores 2023 vai ser melhor ainda. O processo produtivo de motocicletas aqui no Polo Industrial de Manaus, ele é bastante verticalizado. Então isso significa que além dos empregos diretos gerados por ele, né, os empregos que a Moto Honda e Yamaha, as fabricantes de motocicletas geram, que são em torno de 15 mil empregos, a gente tem os empregos indiretos, porque as cadeias, os clusters, né, as cadeias produtivas são bastante intensas, né? A Moto Honda, quando veio para cá, iniciou um processo de trazer os seus fornecedores mundiais para Manaus, que é o caso da Denso, da Showa, da FCC e outras mais. Então, se a gente for considerar a cadeia, os empregos gerados também nesses fornecedores, isso aí vai ultrapassar a casa dos 20 mil empregos. De acordo com a Associação Brasileira dos Fabricantes de Veículos de Duas Rodas, este foi o melhor resultado para o mês desde 2014. Com esse cenário, a entidade estima que a produção de motocicletas atingirá 1.550.000 unidades em 2023. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 7 horas em ponto. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas.
Em pleno período chuvoso, em fevereiro, os alertas de desmatamento na região bateram recordes históricos. Os números são do Instituto de Pesquisas Espaciais, o INPE. O mesmo ocorreu em janeiro, no primeiro mês do ano. Parece haver uma ação deliberada de desmatamento. Hoje, o Ministério do Meio Ambiente declarou estado de emergência ambiental em grandes áreas do Amazonas. Os motivos são as queimadas. As ações dos governos contra a destruição da floresta parecem não estar dando resultado. É preciso aumentar a fiscalização e as penalidades para quem promove o desmatamento ilegal na região. Ou todos os esforços estarão virando cinzas literalmente. Resultado, não será nada bom para o planeta. Isso todo mundo já sabe. Mas o que muita gente não sabe é que será muito pior para quem vive na região. 18 horas. 7-1, Karine, boa noite. Boa noite, obrigada pela companhia, um beijo. Até amanhã. Até amanhã, continue bem, continue em 100,7. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.